Oi, gente! Então hoje eu venho conversar sobre as minhas últimas leituras. Demorei um pouquinho para gravar esse vídeo e acabou acumulando aqui 7 livros para a gente conversar. Por um lado, é bom, né? Porque aí fica um vídeo recheado de sugestões de leituras para vocês, mas por outro lado, peguem aí um chá, um café, uma água, vamos fazer uma pausa, senta aí que lá vem um vídeo longo para eu falar sobre 7 histórias muito diferentes entre si, mas que eu amei quase todas. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos a esse canal e eu já quero começar mostrando para vocês a leitura mais antiga que eu fiz e não conversei ainda com vocês aqui, embora eu já tenha mostrado esse livro em outros vídeos, porque ele faz parte do meu projeto de leitura de 12 livros para 2026, então ele já entrou naquele balanço do projeto de leituras. Mas eu não conversei assim de uma forma um pouco mais aprofundada sobre ele com vocês, então hoje veio aí. Admirável Mundo Novo, do autor britânico Aldous Huxley. Eu li nessa edição da editora Globo, no selo da Biblioteca Azul. Eu já mostrei para vocês que aconteceu um pequeno desastre aqui, né? Quebrou a lombada, gente. O livro só colado. Às vezes pode acontecer isso, por isso gostamos de livro que costurado e colado. Mas tudo bem, que a experiência de leitura foi ótima mesmo assim. Então o motivo da escolha desse livro foi porque eu gosto bastante de distopias e esse clássico aqui, ele é um pouco diferente das distopias tradicionais, vamos assim colocar. Aqui as pessoas vivem uma felicidade permanente e eu estava bastante curiosa para saber como que o autor tinha trabalhado isso nessa história. E as expectativas foram superadas. Primeiro que a leitura é de muito fácil acesso, a gente entende de forma muito tranquila tudo que ele coloca aqui. E aqui a gente vai ter uma história onde os seres humanos não nascem mais em famílias tradicionais. Todos eles são fabricados in vitro. Lembrando que esse livro foi escrito em 1932, se eu não me engano, e naquela época ainda não havia esse tipo de tecnologia. Então, parabéns para o autor aí, que já estava visionário nesse sentido. Então, todos os seres humanos aqui já nascem com uma missão de vida pré-definida. Ninguém escolhe o que vai ser quando crescer, não. O mundo está dividido em castas, aí nós temos as castas dos trabalhadores braçais, esses são geneticamente modificados para serem mais fortes, fisicamente e intelectualmente menos desenvolvidos. Outras castas com pessoas que têm genes modificados para serem mais inteligentes, para comandarem, para serem cientistas, e assim o mundo dividido então em várias castas. Então não existem mais pais e mães aqui, inclusive essas palavras são consideradas ultrapassadas e causam até uma certa vergonha. Então essas pessoas crescem com uma lavagem cerebral já feita desde bebês, ouvindo toda noite o que elas devem fazer quando crescer, que elas devem buscar apenas a felicidade, que doenças, tristezas, isso tudo tem que ser escondido, que isso não pode acontecer. Então, se você fica triste por algum motivo, o governo te dá um comprimidinho lá, que é uma droga chamado Soma, para você anestesiar qualquer dor, qualquer tristeza. A velhice também não é nada celebrada. Todas as pessoas são incentivadas a permanecerem jovens esteticamente falando. Também temos uma cultura muito grande aqui do descartável. Então as pessoas não têm aqui nenhum vínculo afetivo, não são incentivadas a ter, a casar. Ninguém tem filhos, né? Parece tudo muito maravilhoso. Ah, sobre a cultura do descartável também, se você tem alguma coisa que quebrou ou que ficou velha, jogue fora, compre novo. Então, consumismo também exacerbado. O que eu percebi nessa história, gente, um romance de ideias, né? Embora exista uma história linear, né, que a gente acompanha um personagem aqui que acaba questionando tudo isso, ele é chamado de selvagem,
ele fala assim, mas pessoal, vocês não querem escolher o que vocês querem para sua vida? Como assim vocês já têm tudo pré-definido e tudo mais? Essa pessoa é vista como uma estranha, como o que você está pensando, a gente é tão feliz, né? O que a gente quer mais? A gente tem todas as nossas necessidades satisfeitas, o que mais que a gente pode querer? Gente, qualquer semelhança com o mundo atual não é possível que seja mera coincidência. Dopamina barata, né? Que a gente tá aí cansado de saber que tem. As redes sociais, pra gente se anestesiar da correria do dia a dia, que é meio que um soma, né? Que o governo dava para as pessoas aqui nesse livro. E então as pessoas ficando felizes o tempo todo, elas não questionam nada nem ninguém, elas são super produtivas. E é esse o objetivo aqui. Atualmente, né? No nosso mundo atual, a gente também tem, de uma certa forma, todas essas formas de anestesiar dores. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir frustração, a gente não quer sentir tristeza, a gente dá um jeito de correr para remediar isso urgentemente, porque não podemos sentir isso. E o que a gente faz hoje muito para fugir da nossa realidade? Fica ali scrollando as telas dos celulares, olhando as redes sociais, não lembrando o que a gente fez há 5 minutos atrás. Olha, se você quer um livro que vai fazer você pensar muito na sua vida atual, esse daqui é um livro que vai te tirar da sua zona de conforto. É claro que você pode ler essa história simplesmente pela história, porque é uma história visionária, é uma história que tem muita tecnologia, veículos que não precisam mais de combustíveis como a gente usa hoje, enfim, tem tudo muito moderno aqui, mas eu sugiro que você leia isso prestando muita atenção nos paralelos que a gente pode fazer com a nossa sociedade atual, que isso vai enriquecer muito, muito a sua leitura. Finalizei Admirável Mundo Novo e fui olhar a estante para ver o que eu ia ler em sequência, e eu tava numa vibe meio distópica, ficção científica. Acabei pegando um livro bastante conhecido, lido nas escolas norte-americanas, e depois que eu li ele, eu entendi o motivo. É um livro que mexe muito com a gente. Flores para Algernon, do autor norte-americano Daniel Keyes. Eu li nessa edição da Aleph, uma diagramação muito boa, papel amarelinho, daquele que a gente gosta, sabe? Ele é uma ficção científica com drama. Aqui a gente vai acompanhar então o Charlie Gordon, que é um homem de 32 anos que tem uma deficiência intelectual bastante severa. Ele acaba participando de uma cirurgia que o torna mais inteligente. Toda essa história a gente vai acompanhando através de relatórios de progresso escritos pelo próprio Charlie. Um detalhe interessante é que no início da história, nos primeiros capítulos, o Charlie tem dificuldade para escrever. As palavras são escritas de forma errada, as frases não têm pontuação, a própria forma como ele coloca as ideias no papel são meio estranhas, e isso causa um estranhamento na gente. Algumas pessoas comentaram comigo lá no Instagram, quando eu mostrei o que eu estava lendo. Inclusive, me sigam lá no Instagram se vocês quiserem saber em tempo real o que eu ando lendo. Mas enfim, algumas pessoas lá no Instagram vieram me dizer que não conseguiram seguir nessa leitura por conta dos erros iniciais. E eu entendo que o fato de ter esses erros gramaticais e até de concordância, enfim, faz parte da própria experiência de leitura, gente. Então a gente acompanha o Charlie ultrapassado esse desconforto inicial. Ele faz essa cirurgia e ele começa a escrever de forma perfeita e compilar as ideias também de uma forma muito inteligente. Então a gente acompanha que o Charlie trabalha numa padaria, ele tem alguns amigos que ele tá sempre rindo junto com esses amigos, eles estão sempre juntos. Só que a gente percebe que esses amigos, na verdade, fazem bullying com o Charlie, se aproveitam dele e riem dele e não com ele. Dá um aperto, dá um aperto no coração da gente acompanhar isso, porque ele não percebe isso, por conta dessa dificuldade que ele tem. Só que depois que ele fica inteligente, ele passa a perceber
todas essas situações e isso causa um conflito interno nele assim muito, muito grande. O Algernon aqui do título é um ratinho que também passa por uma experiência igual à do Charlie, então é uma cirurgia no cérebro para que o ratinho fique mais inteligente. Eu não vou me alongar aqui, gente, e comentar a quantidade de camadas e de reflexões que esse livro trouxe, porque eu gravei um vídeo especialmente para ele, tamanha a quantidade de reflexões que ele me trouxe. Sabe aquele livro que você lê, está lendo assim um capítulo, uma parte e tal, você para, baixa o livro, olha para a parede e fica pensando: eu não acredito que isso está acontecendo com esse personagem, ou meu Deus, o mundo é assim mesmo. Ai, enfim, muitos questionamentos. Aliás, esse é um livro que deixa muitas perguntas e poucas respostas. Vou deixar aqui no box de informações o vídeo que eu gravei sobre ele. Eu convido vocês a assistirem porque eu acho que vale muito a pena. É um vídeo sem spoilers, então vocês podem assistir antes ou depois de ler o livro, que fica aqui super recomendado. Finalizado mais esse livro denso, eu pensei em pegar algo mais leve, mais curto. Fui olhar a minha estante e acabei pegando um livro do Gabriel Garcia Marques e foi o meu primeiro contato com o autor. No ano que vem eu pretendo ler 100 Anos de Solidão, mas antes eu pensei em ler alguma outra coisa dele para ir me familiarizando com a escrita, embora eu acho que esse livro seja um pouco diferente dos demais livros dele. E eu tô falando de Crônica de uma Morte Anunciada, então, do Gabo. Li nessa edição aqui da Record, uma edição bem gostosa de ler. Olha o tamanho da letra, gente, gigante. O livro tem pouco mais de 100, não tem 150 páginas, mas com esse tamanho de letra, dá para ler facilmente em um dia ou dois. E nessa história aqui, então, a gente vai acompanhar um relato quase jornalístico de um crime que aconteceu. No primeiro parágrafo, a gente já sabe que o nosso personagem principal, o Santiago, vai morrer. Não é nenhum spoiler, tá ali, então, né, no primeiro parágrafo. Então, você já sabendo do que vai acontecer, resta a gente a entender o motivo dessa morte, resta a gente entender quem é que vai cometer esse crime e como é que tudo isso vai acontecer. E conforme o livro avança, a gente percebe que praticamente todas as pessoas da cidade em que o Santiago morava sabiam que esse crime ia acontecer. E ninguém é capaz de avisar a ele dessa situação. Então existe uma grande omissão aqui de todas essas pessoas. Ninguém fala nada para ele, não é que as pessoas não gostem dele. É que simplesmente muitas pessoas não querem se meter nessa história, outras pessoas acham que o fulano vai contar, outras pessoas tentam contar, mas não dá tempo. Então, por diversos motivos, por mais que todo mundo saiba, o Santiago acaba não sabendo dessa situação e é pego desprevenido. Outra coisa que eu achei bastante interessante aqui é o motivo dessa morte, que eu não vou falar, porque, querendo ou não, isso sim seria mais um spoiler, né? Mas a gente vê que existe uma cultura machista bastante impregnada aqui na forma como o autor coloca isso. Não estou dizendo que o autor estou dizendo que aqui a história se desenvolve com um forte apelo à honra, a valores familiares completamente rígidos e a lavar a sua honra perante a sociedade. Então, isso é interessante de ver a construção que o autor faz em cima disso e você fica pensando, mas é um absurdo, alguém faz alguma coisa e ninguém faz nada. Então, eu achei uma obra ok, não amei, também não desgostei, eu gostei de conhecer a escrita do autor, eu acho que ele condensa tudo muito bem, para que a gente continue querendo ler o livro, mesmo sabendo o que vai acontecer, então ele tem o seu mérito. Vamos ver no ano que vem, quando eu ler 100 Anos de Solidão, o que eu vou achar, se eu vou comparar com esse daqui. Já me contem aí o que vocês acharam desse livro, quem leu, se eu perdi alguma coisa, se eu não li certo, que eu achei um livro apenas ok.
E agora eu quero conversar com vocês sobre um dos livros que foi um dos melhores do ano até agora. Está na minha lista dos 12 livros para 2026. Que bom que eu acertei em colocar esse livro nessa lista, de um autor espanhol que eu também não conhecia a escrita e que me deixou apaixonada. Carlos Ruiz Zafón e o seu preciosíssimo A Sombra do Vento, li nessa edição da Suma, nessa capa, gente, que assim transmite muito bem o clima que o autor constrói de forma magistral, eu diria, dentro dessa obra. Então aqui a gente tem o livro 1 de uma série de 4 livros. Pelo que eu entendi, é possível ler os livros fora de ordem, mas também ouvi dizer que é melhor ler na ordem de publicação, então esse é o livro 1. O nome da série é O Cemitério dos Livros Esquecidos. E aqui dentro a gente descobre que o Cemitério dos Livros Esquecidos é uma gigantesca biblioteca onde existem livros muito raros, é um local de mais difícil acesso, porque poucas pessoas sabem onde fica, enfim, é cercado de mistérios. Mas eu estou me adiantando aqui na história e eu quero começar dizendo para vocês que até a página 150 eu estava lendo e pensando, ok, escrita bonita, fluida, mas assim, nada demais. Essa minha edição aqui tem 462 páginas, então até a 150 eu estava ali. Tá, ok, tá legal, mas não estava entendendo o que de tão maravilhoso que esse autor tem que as pessoas idolatram, acham assim, o livro da vida. Mas depois da página 150, gente, acontece algo no livro que me fisga, não posso dizer para vocês o que é, mas que torna a leitura mais instigante e que faz você querer ter vontade de ler tudo sem largar. Então a gente vai acompanhar aqui um menino de 11 anos, o Daniel, que está esquecendo do rosto da mãe dele. A mãe dele faleceu há alguns anos, ele fica muito triste com essa percepção e ele vai e conta para o pai dele que ele está esquecendo do rosto da mãe, e o pai, como uma forma de consolar o menino, leva ele até essa grande biblioteca, o Cemitério dos Livros Esquecidos, e lá dentro o Daniel acaba descobrindo um livro chamado A Sombra do Vento, escrito pelo Julián Carax. Ele lê esse livro e se apaixona pela história e ele quer ler outros livros desse autor. Só que ele acaba descobrindo que os livros desse autor estão sendo destruídos, que não é fácil de encontrar esse livro e os que existem estão sendo destruídos. Então a gente acompanha o Daniel nessa espécie de investigação. Ele vai tentando descobrir onde é que o Julián Carax morava, quem conhecia ele vai conversando com essas pessoas. Só que isso acontece durante muitos anos, então o Daniel fica mais velho e a gente vai acompanhando a própria vida dele, o relacionamento com o pai dele. Eles têm uma livraria e isso também é muito legal de acompanhar. Algo que me chamou muito a atenção e que eu adorei nessa história é a atmosfera do livro. Como eu falei para vocês, a capa ela reproduz bem a criação da atmosfera que o autor fez, porque a gente tem uma Barcelona meio gótica, é uma Barcelona pós-guerra civil. O ano aqui é 1945, quando as coisas começam a acontecer na história. Então, nessa Barcelona, onde tudo parece que é permeado por uma névoa, uma neblina, as ruelas são escurecidas, as mansões abandonadas, e isso cria um clima aconchegante, um clima assim meio sombrio, mas que não dá medo. É um clima gostoso de se acompanhar. E eu entendo que a ambientação, ela é quase um personagem aqui dessa história, muitíssimo bem feita. Quero fazer um paralelo com outro livro aí de um brasileiro que eu amo e que eu acho que também faz uma ambientação maravilhosa. São dois escritores completamente diferentes, tá, gente? É que só que me lembrou assim
a forma bem feita da ambientação. Érico Veríssimo, quando fez o seu O Tempo e o Vento, que está aqui. Não terminei de ler ainda, li o 1 e o 2 e o 3, esse calhamação aqui, tá aqui para eu ler. Então só queria fazer esse paralelo com esse autor brasileiro que eu amo muito e que também faz ambientações de uma maneira assim muito bonita, aonde a gente fica imerso naquele universo. E foi assim que eu me senti aqui nesse livro. Enfim, vamos lá, né? Vamos seguir, senão eu fico devaneando aqui, me perdoem. Então a gente acompanha o Daniel nessa investigação sobre o autor Julian Carax, onde está esse homem. E no meio dessa história a gente acaba conhecendo alguns outros personagens, gente, inesquecíveis. Um deles, quero falar o nome completo aqui porque ele é um personagem muito maravilhoso, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Fermín Romero de Torres. A gente tem aqui esse personagem que acaba se tornando amigo do Daniel, ele já é um homem adulto, e eles acabam numa circunstância se encontrando e formam uma amizade tão bonita. É um vínculo de lealdade muito, muito bonito, bem construído. Eu terminei o livro querendo ser amiga do Firmin. Ele tem uma presença de espírito assim maravilhosa, ele é engraçado, ele tem umas tiradas muito inteligentes. Olha, adorei esse personagem. E tem, claro, o antagonista, né, que seria o Fumeiro. Não me lembro direito o nome dele, só sei que é Fumeiro. Ele tá tentando prender o Firmin por algo que aconteceu e o Firmin acaba tendo que fugir dele durante o decorrer do livro e, enfim, esse Fumeiro também me lembrou um outro personagem que foi o Javé do livro Os Miseráveis. Que personagem detestável, a própria aparência dele é péssima, ele faz coisas terríveis, ele é malvado, ele é cruel, ele é covarde, mas enfim, bem construído, um personagem que faz você ter raiva dele, ou seja, personagens que te fazem sentir alguma coisa são personagens bem construídos, na minha opinião. Então, gente, esse livro que eu poderia ficar falando mais não sei quantos minutos aqui, mas né, por conta de que temos que terminar, eu vou parar por aqui. Esse livro me fez sentir dentro dessa Barcelona. Eu quero muito continuar com os outros livros da série. Eu não tenho nenhum deles aqui em casa ainda, mas aos poucos eu vou adquirindo. E ele é um livro muito mais sobre a trajetória dos personagens, sobre o que está acontecendo na vida deles, sobre essa amizade que é construída e sobre o que eles vão descobrindo do que especificamente sobre o final, o que vai acontecer. Embora seja um final bastante satisfatório, eu achei, pelo menos. Mas é sobre a jornada, gente. Que livro maravilhoso! Eu já comentei com vocês em outro vídeo que eu não sou muito ligada em lançamentos, mas teve um lançamento do primeiro semestre que eu acabei comprando. Eu estava de olho porque eu queria muito ler essa história, que é um relato de uma aventura feita por uma brasileira. Aliás, a primeira mulher que há registros de que fez esse tipo de viagem e de aventura. Bom Dia Inverno, da Tamara Klink. Gente, eu terminei esse livro querendo imediatamente reler, abrir a primeira página e reler ele novamente. Eu adorei num nível. Eu quero muito dividir com vocês os motivos, porque eu acho que é um livro que pode agradar a muitos públicos. Então, muito mais do que uma experiência corporal que a Tamara teve, de ficar com o barco dela preso no mar congelado, conforme vocês conseguem ver aqui, do Ártico groenlandês, esse livro fala sobre um mergulho dentro da própria pessoa, dentro dos seus pensamentos. É você com você mesmo. Você é capaz de aguentar ficar 8 meses praticamente sozinho, sem conversar com outro ser humano? E o que acontece quando você borbulha de pensamentos
e tem tempo de pensar em tudo isso. Foi muito melhor do que eu imaginava. Aqui eu pensava que a gente ia ter então essa aventura da Tamara, né, nos contando desde a preparação, da compra do barco, que ela pediu o barco do pai dela, não sei se vocês sabem, mas a Tamara é filha do Amir Klink, um grande velejador brasileiro que já atravessou lá em 1984, ele fez a travessia do Atlântico num barco a remo, foi um feito histórico. Ele também já ficou, assim como a Tamara, ele ficou preso na Antártida, propositalmente durante um ano, algo assim. Eu ainda não li nenhum livro dele, mas eu lerei porque eu fiquei fascinada com a história dessa família. Então a Tamara aqui nos conta desde a preparação para essa grande aventura, como foi a escolha do barco, do que levar de mantimentos, e como ela chegou, né? Como ela escolheu esse fiord que ela escolheu para ficar lá presa. Quero mostrar para vocês aqui, nesse livro que eu comprei, vieram brindes. E aí eu quero mostrar uma foto linda para vocês nesse pôster que veio. Ela aqui, Obrigada Sardinhas, que é o nome do barco dela, e esse nome tem um motivo, gente. Aliás, tudo nessa história tem um motivo, é tudo muito bonito. E aqui o barco e o mar congelado, e ela ali, ela não podia sair dali, tá? É isso aí. Também veio uma cartelinha de adesivos nessa edição. Ai, eu adorei. Eu adoro esses brindes. Enfim, focando aqui na história. Então, quando a Tamara fica presa ali, né, que ela se vê ali sozinha, ela sabe que ela vai ficar um bom tempo ali sozinha, ela se comunicava por e-mail com as pessoas quando era muito necessário falar sobre alguma coisa, ela ficou doente ali, então ela tinha que pedir informações médicas, ela tinha levado medicação, mas não para tudo, então o que ela ia fazer com certas situações que aconteceram? Ela tinha que fabricar a própria energia elétrica dela. Se o barco tivesse qualquer problema, era ela que tinha que consertar. Gente, só por isso, me diz que a literatura não é algo que a gente tem que admirar demais. Porque me diz, quando que nessa existência eu vou ter uma experiência dessas? Nunca. Então, o fato de eu poder ler essa existência, essa experiência num livro, assim, para mim é algo é muito maravilhoso. E a Tamara, sei que não vai ver esse vídeo nunca, mas de qualquer forma eu agradeço muito por ela ter escrito essa história, porque só assim, para eu vivenciar a experiência que ela viveu, e eu falo vivenciar porque a forma como ela escreve, e aqui é que vem o meu elogio para esse livro. A forma como a Tamara escreve é de uma delicadeza, é de uma sensibilidade que me pegou completamente desprevenida. Então, além de ela contar toda a experiência dela, ela faz umas reflexões que é também daquele livro de você fechar a página, ficar olhando para a parede e falar assim: nossa, é isso mesmo, ou uau, não tinha pensado nisso. Vou ler uma partezinha que está aqui atrás, que a Tamara escreve e que, assim, simboliza muito da forma como ela escreve, para vocês verem o quão é linda a escrita dela. Às vezes penso em como viverei depois daqui, depois de passar esses meses conversando sem abrir a boca, sorrindo sem mostrar os dentes, vivendo sem rosto, sem idade, inventando minha civilização no espaço de um inverno. O que será a vida depois de dar a ela outra definição? De ver que entre raposas, focas, lagópodes e corvos, sou apenas mais uma mortal. É um livro que te traz uma calma, as coisas acontecem devagar, ela vai contando tudo com muita paciência, mas não é um livro chato, gente, muito pelo contrário. Então, assim, antes que eu fique, né, devaneando mais uns 5 minutos aqui nessa história, eu só quero dizer para vocês que a Tamara conta coisas íntimas que aconteceram na vida dela e ela faz reflexões muito bonitas, muito profundas sobre relacionamentos, sobre o respeito que a gente tem que ter com a natureza. Eu quero reler esse livro, não sei quando, tá? Porque a fila é grande, né?
mas eu tenho um carinho por esse livro muito especial. Ele com certeza vai entrar entre os melhores do ano. Vamos falar de livro desconfortável agora? Desconfortável não quer dizer livro ruim ou que eu não tenha gostado de ler, mas que me causou realmente um desconforto que eu não estava esperando. Esse livro estava na minha lista dos 12 para ler em 2026, então deixei o Bom Dia Inverno de lado, uma leitura mais leve, também cheia de reflexões, mas mais leves. E pensei, bom, vamos pegar aqui um filósofo para ler, né? Afinal de contas, a vida também é feita de profundidades, e aí eu peguei O Estrangeiro, do Albert Camus, li nessa edição da Record, uma brochura bem gostosa de ler, diagramação muito boa, 125 páginas, ou seja, dá para ler em um dia, 126 páginas, dá para ler em um dia, mas eu não aconselho a você a ler rápido. Aconselho você a pensar em tudo o que você está lendo aqui, senão você não vai aproveitar a real essência desse livro. Então, o Albert Camus é um filósofo que fala sobre a teoria do absurdismo. Antes de eu ler esse livro, eu fui dar uma olhada nessa teoria, porque eu não queria entrar aqui sem saber absolutamente nada sobre isso, até com medo de não entender a essência da história, né? Então, vou falar para vocês em linhas muito básicas e muito gerais o que eu li sobre essa teoria, que é uma teoria em que fala que a vida não tem um sentido, que a gente não deve buscar um sentido da vida na religião, em que a gente está aqui para aprender alguma coisa. Não, a gente está aqui para viver, tá? Afinal de contas, o que essa teoria fala é que a gente muitas vezes pode perguntar para o universo, ai, por que eu estou passando por uma situação tão triste? Ou me dá uma luz sobre alguma coisa, e o universo nunca responde nada, certo? Há controvérsias, mas tudo bem. A teoria fala que o universo não responde nada e que, portanto, não há um sentido na vida. Exato oposto do Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, que eu já li e eu adoro. Sou adepta mais daquele livro lá, que ele sim foi um livro conforto e esse aqui um livro desconforto. Porque aqui o nosso protagonista, o Meursault, ele então acha que a vida não tem sentido algum e por isso ele não demonstra nenhum tipo de sentimentalismo. Para ele as coisas são como são. Não existe um juízo de valor sobre as coisas. Por exemplo, primeiríssimo parágrafo da história, portanto, nenhum spoiler. Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Veja bem, gente, para esse protagonista, então, o fato da mãe ter falecido é um fato e não uma coisa muito triste, devastadora, sentimental. Não, a mãe morreu. Não sei se foi ontem ou se foi hoje. Bom, eu vi aqui o telegrama, não esclareceu muito bem. Assim como todas as coisas que vão acontecendo com o protagonista aqui, ele não coloca nenhum peso, ele não faz juízo de valor. Ele vai no enterro da mãe, não derrama uma lágrima. Toma um café, conversa com as pessoas ali e todas as pessoas olham para ele com um super estranhamento. Afinal de contas, você não gostava da sua mãe? Porque você não está demonstrando nenhum sentimento? Que coisa esquisita isso. Ele vem do enterro da mãe, ele sai com uma pessoa, acaba conhecendo uma pessoa, sai com essa menina, inicia um relacionamento, vai no cinema ver uma comédia. Assim, um pouco estranho, para mim, pelo menos, mas aqui na história, tudo contado sem nenhum tipo de julgamento. Mas as pessoas que rodeiam o nosso protagonista, elas percebem que ele é uma pessoa um pouco diferente. Aí essa menina que ele acaba se envolvendo,
quer saber se ele gosta dela, se ele ama ela, que se quer casar com ela, e para ele tanto faz. Apelidei ele de Senhor Tanto Faz num outro vídeo que eu falei aqui no canal, não lembro qual agora, mas eu estava lendo esse livro e eu lembro de ter comentado com vocês que eu apelidei ele de Senhor Tanto Faz. Por quê? Para ele, gente, a mãe morreu, tanto faz. A namorada quer casar com ele, tanto faz. Ele presencia uma violência doméstica ali no prédio onde ele mora. Ok, pois é, tá acontecendo. Tanto faz. Até que em dado momento da história, o nosso protagonista acaba cometendo um crime, meio sem querer. É uma coisa, mais uma coisa absurda que tem aqui, mas a verdade é que não foi com intenção, realmente. Contudo, o fato do Mersou ser do jeito que ele é, causar esse estranhamento tão grande nas pessoas, fazem com que o julgamento dele seja um show de horrores. E aqui a advogada que habita em mim teve que se manifestar, porque o Mersou foi julgado por ser quem ele é e não pelo crime que ele cometeu. E aqui no Brasil a gente tem uma legislação um pouco diferente sobre essas questões, né? Aqui é julgado o crime que a pessoa comete e não quem ela é. Isso, inclusive, deve ser deixado de lado, sob pena de você estar julgando a pessoa de forma injusta. Mas vamos deixar os detalhes técnicos de lado e apenas dizer para vocês que eu fiquei aqui indignadíssima, porque no julgamento as pessoas falam muito sobre quem é o Mersou. Inclusive, pessoas do asilo onde a mãe dele morava, aonde ele foi, então, no velório da mãe, foram chamadas para depor, para contar da personalidade do Mersou. Pessoas que não viram o crime, que não tinham nada a ver com a vítima ou com o próprio Mersou, foram chamadas para prestar o seu depoimento. O que, para mim, é uma coisa totalmente fora da realidade, assim. Mas, enfim, no julgamento, então, o Mersou lá sentado, né, no banco dos réus, as pessoas, testemunhas indo lá falar sobre ele, e ele, não, é isso aí mesmo, tá calor, né? Nossa, as pessoas tá ficando chato de ficar aqui, tá demorando bastante. Não estava preocupado, gente, com o que ia acontecer com ele. No final do julgamento, né, acontece a sentença, onde ele é condenado ou não. Isso eu vou deixar aqui para vocês lerem e descobrirem, porque vale muito a pena ler. Vai um padre conversar com ele em dado momento e ele não quer ver o padre de jeito nenhum, porque para ele, para que falar com o padre? Ele não quer nem saber de Deus, de religião, isso não importa. E aqui tem mais uma reflexão que a gente consegue fazer, que eu não vou aprofundar porque tem spoiler, eu vou deixar para vocês lerem. Que livro interessante. Gente, eu fiquei assim, em muitos momentos eu ria, porque eu pensava, não é possível, gente, não é possível que esse homem seja desse jeito. Mas sabe o que me pegou mesmo? Em muitos momentos eu pensava, é um absurdo, nossa, nada a ver. Mas foi criando em mim um pensamento de que, mas e se fosse pensar assim? Será que ele tá de todo errado? Eu sou uma pessoa muito empática, né, Vanessa, tenho um senso de justiça, assim, tanto que fui procurar, né, sou advogada por profissão e por vocação. Então, para mim é assim, é um absurdo você não ter a empatia que eu esperava que o Mersou tivesse. Mas, por outro lado, ele me fez questionar muitas coisas. Ele me fez questionar se toda essa minha indignação com as coisas, se isso vale a pena mesmo. E além disso, me fez ver o quanto nós julgamos as pessoas, sem conhecê-las, porque o Mersou não era uma má pessoa, gente. Ele não era uma má pessoa. Ele era na dele, ele não emitia juízo de valor, não se metia na vida do outro. Então, assim, deixa ele. Você não tem que julgar ele como sendo uma má pessoa, porque ele não demonstrou no velório da mãe um sentimentalismo. A gente não sabe se ele não estava sofrendo, a gente não estava na cabeça dele, certo?
Então, assim, um livro que deixa muitas reflexões, muitas perguntas e que incomoda, portanto, super recomendado. E agora eu quero mostrar para vocês um livro que eu não gostei muito. Eu acho que a minha experiência não foi das melhores. Foi o meu primeiro mangá. Eu li ele sem nenhuma expectativa, não sabia muito bem o que esperar, a não ser que, conforme está escrito aqui, obra-prima do aclamado Inio Asano, não sei, me ajudem. Tratando temas delicados como relações familiares conturbadas e depressão, o mangá foi um grande sucesso no Japão. É isso que eu sabia dessa história. Aí, peguei para ler. Boa noite, Pum Pum. Eu acho uma graça essa capa, tá? Esse aqui é o livro 1 de uma série de 7 livros. E vou mostrar para vocês, então, aqui por dentro, rapidamente, sobre como é que é esse mangá. É uma história em quadrinhos, então, japonesa, onde a gente acompanha aqui o Pum Pum, um menino de 9 ou 10 anos de idade que mora com os pais, frequenta a escola e a gente vai acompanhando aqui ele e os amigos descobrindo coisas da vida, sexualidade, fazendo brincadeiras um tanto quanto perigosas, se envolvendo em aventuras. E acontece que, opa, vou virar, a capa é aqui. Olha, o bug da pessoa é esse aqui, tá? A capa não é aqui que lê. Inclusive aqui tem uma frase dizendo pare, você está começando a ler pelo lado errado, porque começa a ler aqui, né? Voltando, recapitulando. Então o Pum Pum mora com os pais e aqui a gente acompanha as aventuras dele, dos amigos e se descobrindo, né? Aí crescendo. Aí uma aluna nova aparece na escola e o Pum Pum se apaixona imediatamente por ela. Ele fica correndo atrás dela, querendo que ela note ele. E só que aí o que acontece é que na casa do Pum Pum as coisas não vão indo muito bem, os pais acabam se separando e ele acaba se sentindo bastante sozinho. A mãe vai para o hospital por uma situação que acontece, o pai acaba saindo de casa e um tio é que vai morar com o Pum Pum para cuidar dele. E aí o Pum Pum se sente bastante solitário, meio que ele não tem com quem falar sobre esses sentimentos dele, porque os amigos dele são tão imaturos quanto ele. O tio, ele não tem uma proximidade muito grande e ele também não sabe muito bem lidar com crianças e dá para ver que ele se sente sozinho. Então, o enredo na história é interessante sim, mas os quadrinhos, gente, eu não sei se é porque eu que não tô acostumada, tá? Mas assim, ó, são expressões bastante exageradas, tá? Que a gente tem aqui, eu vou cuidar para não mostrar nada que não pode, porque tem umas cenas meio obscenas aqui que não dá para mostrar. Deus aparece aqui como um homem sorridente que usa um óculos. Não apareceu aqui, mas eu achei os quadrinhos bastante exagerados. Eu tive um certo estranhamento com isso, assim. Acredito que seja do próprio, aqui ó, também, do próprio estilo, né, de escrita do mangá. Mas eu achei a história meio morna também, embora, como eu falei pra vocês, tem um enredo, né, que é interessante e tudo mais, mas tudo acontece de uma forma meio... Olha só, essa pessoa aqui, dá uma olhada. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais. Eu tenho o livro 2 dessa série aqui em casa e eu vou ler o livro 2 para ver como é que evolui essa história. Se melhorar a minha experiência, eu continuo na série. Se não, eu vou dar um jeito aqui nos livros dessa série que eu já tenho aqui em casa. Eu gostaria muito que vocês me contassem sobre a experiência de vocês lendo mangás, lendo esse mangá aqui, se a história realmente melhora entre aspas, porque parece que é uma história bastante triste, né? Mas se esse primeiro aqui, essa introdução, é meio lenta mesmo, enfim, me contem aí, tá, gente? Gente do céu, não sei com quantos minutos vai ficar esse vídeo, então espero que vocês tenham ficado até aqui. Aliás, muito obrigada para quem ficou até aqui. Se vocês puderem hypar esse vídeo, eu agradeço. Se puderem deixar
aí o seu curtir também, se inscrever, ativar as notificações. Aproveito também para dizer que aqui embaixo tem o link de todos os livros que eu citei aqui no vídeo. São links comissionados, mas vocês não pagam nada a mais por comprar por eles e aí ainda ajudam o canal. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo, boa semana para vocês e até semana que vem.